E se eu te dissesse que já sabemos quem será o último Papa da história? Uma profecia feita há quase 900 anos não apenas previu cada Papa que governaria a Igreja, mas também revelou que o último deles já está entre nós. E quando o reinado dele terminar, Roma cairá. Isso não é teoria da conspiração. Isso não é um boato perdido na internet. Essa é a profecia do último Papa. Por séculos essa profecia permaneceu oculta, escondida nos arquivos do Vaticano. Mas agora, com o mundo cada vez mais instável, muitas das previsões começaram a se cumprir. E a pergunta que ninguém ousa fazer é: o que acontece quando esse último Papa finalmente partir? Se você acha que isso é apenas uma lenda, espere até ouvir o que está por trás dessa história. Tudo começa com um homem chamado São Malaquias, um monge irlandês que, no século XII, teve uma visão aterradora do futuro da Igreja. Ele descreveu 112 papas, cada um com um lema enigmático que parecia prever o que aconteceria durante seus respectivos pontificados. E agora, chegamos ao último da lista. O nome dele? Petrus Romanus. E se a profecia estiver certa, ele será o Papa que verá a destruição de Roma e o fim da Igreja como a conhecemos. Mas o que exatamente isso significa? Será que essa previsão está realmente acontecendo diante dos nossos olhos? Ou estamos apenas interpretando tudo errado? Nos próximos minutos, você vai entender por que essa profecia é levada tão a sério até hoje. Quais os sinais de que ela pode estar se cumprindo? E o mais importante, o que acontece quando o último Papa finalmente se for? O tempo está correndo. E a verdade pode ser muito mais assustadora do que imaginamos. Em 1139, um homem teria tido uma visão. Seu nome era Malaquias, um arcebispo irlandês que, segundo relatos, recebeu uma mensagem vinda do próprio além. Diante de seus olhos, passaram nomes, símbolos e frases enigmáticas, cada uma representando um papa que ainda nem havia nascido. Quando despertou, ele sabia que essa visão mudaria a Igreja para sempre. Mas a parte mais assustadora da sua profecia não era a precisão com que ela descrevia os papas do futuro, e sim o fato de que a lista tinha um fim. A lista de Malaquias contém 112 nomes, cada um representando um pontífice, com descrições que, de maneira inexplicável, coincidiram com a história da Igreja ao longo dos séculos. E então chegamos ao último nome, o último Papa. Ele foi identificado como Petrus Romanus, descrito assim: durante a última perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. E quando essas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Ou seja, quando esse último Papa assumir, a Igreja enfrentará sua maior crise. E quando tudo acabar, Roma será destruída. Agora, a pergunta que não quer calar: quem é esse último Papa? Ele já está no trono de Pedro? E se estiver, isso significa que a profecia está se cumprindo neste exato momento. Olhando para os acontecimentos atuais, essa possibilidade não parece tão distante quanto imaginamos. Em 2013, o mundo assistiu a um evento que quebrou uma tradição de séculos. Pela primeira vez em quase 600 anos, um Papa renunciou ao cargo, deixando a Igreja Católica em um momento de incerteza. O nome do homem que assumiu o trono? Jorge Mário Bergoglio. Ou como o conhecemos hoje, Papa Francisco. Mas aqui está a grande questão. Francisco é o último Papa da lista de São Malaquias? A resposta não é tão simples. Segundo a profecia, o último Papa seria chamado de Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano. E imediatamente surge uma contradição. Bergoglio não se chama Pedro, e ele é argentino, não italiano. Então, por que tantos acreditam que a profecia pode estar se cumprindo? Primeiro, o próprio nome que ele escolheu já foi algo inédito na história da Igreja. Nunca antes um Papa havia se chamado Francisco. Mas, se olharmos com atenção, ele se inspirou em São Francisco de Assis, um santo cujo nome verdadeiro era Giovanni di Pietro di Bernardone, ou seja, Pedro. E quanto ao Romano? Bem, Francisco pode ser argentino, mas é filho de imigrantes italianos. Seu sangue é romano. Isso seria apenas uma coincidência.
Ou um sinal oculto de que ele é realmente o Papa que governará no tempo das tribulações? Porque desde que assumiu o papado, Francisco enfrentou desafios como nenhum outro líder da Igreja nos últimos séculos. Escândalos internos, crises financeiras, perda massiva de fiéis e até mesmo divisões internas que colocam em xeque a própria estrutura do Vaticano. Seriam essas as tribulações profetizadas? E mais, se ele for mesmo o último Papa, o que vem depois? Se a profecia de São Malaquias estiver correta, o reinado do último Papa seria marcado por tribulações e crises que levariam a Igreja ao colapso. Mas, e se isso já estiver acontecendo? A verdade é que nunca na história moderna a Igreja Católica esteve tão fragilizada. Os números não mentem, fiéis abandonando a religião em massa, escândalos financeiros e acusações internas cada vez mais frequentes, uma crise moral que divide até mesmo os próprios cardeais do Vaticano. E talvez o sinal mais simbólico de todos, o fogo. Em 2019, o mundo assistiu chocado a um dos incêndios mais simbólicos da história, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, em chamas. Seria apenas um acidente? Ou um presságio do que está por vir? Porque em Apocalipse há um trecho que diz: a grande cidade será queimada em um só dia, e todos os que a observam lamentarão sua queda. E aqui fica a dúvida: essas crises são apenas eventos isolados, ou o prenúncio de algo muito maior? Porque se a profecia for real, o declínio da Igreja não será um processo lento, mas sim um colapso repentino e devastador. E isso nos leva à pergunta mais assustadora de todas: o que acontece depois do último Papa? Se a profecia de São Malaquias estiver correta, então estamos testemunhando os últimos anos do último Papa da história. Mas isso levanta uma questão ainda mais aterrorizante: o que acontece depois que ele se for? Existem 3 grandes teorias sobre o que pode acontecer. A primeira teoria é a mais extrema: o colapso total da Igreja Católica. Se Francisco for de fato o último Papa, isso significaria que nenhum outro líder assumirá depois dele. A Igreja entraria em caos, dividida por disputas internas e desacreditada por sua própria crise moral. A profecia fala que Roma será destruída. Mas e se essa destruição for simbólica? Se não for um desastre físico, mas sim o desmoronamento da própria fé cristã, como a conhecemos? 2. Um novo líder, mas não um Papa. A segunda teoria sugere que a Igreja não desapareceria, mas seria substituída por algo completamente diferente. Alguns acreditam que, após Francisco, o Vaticano pode perder sua importância, dando lugar a um novo tipo de liderança religiosa global. Isso se conecta com uma teoria ainda mais polêmica: o surgimento de um líder espiritual único que governaria todas as religiões do mundo sob um só comando. Isso soa familiar? Sim, porque é exatamente assim que algumas profecias descrevem a chegada do Anticristo. 3. O fim dos tempos? A última teoria é a mais assustadora, porque se a profecia estiver certa, após o último Papa, viria algo muito maior do que o colapso da Igreja. Viria o julgamento final. A frase de São Malaquias é clara: ele apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Quando essas coisas terminarem, Roma será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Seria essa uma previsão do Apocalipse? Se for, então estamos caminhando para um ponto sem retorno. E se for esse o caso, quanto tempo nos resta? Ao longo da história, grandes profecias foram feitas, e muitas foram esquecidas. Mas há algo inquietante sobre a profecia dos papas. Ela não foi escrita para prever um evento distante e impossível. Ela está se cumprindo agora. Os sinais estão diante dos nossos olhos. A Igreja está se fragmentando. A fé está em crise. E o mundo nunca esteve tão perto do colapso. Mas e você? Independente do que você acredita, há algo que ninguém pode negar. Vivemos tempos de mudança. E talvez essa seja a verdadeira mensagem por trás dessa profecia. Talvez o fim de uma era não signifique destruição, mas um recomeço. O que vem depois do último Papa? Talvez não seja o Apocalipse, mas sim a chance de redescobrir no que realmente acreditamos.
Agora eu te pergunto, se essa profecia estiver certa, o que você faria diferente a partir de hoje? Porque no fim das contas, o tempo está correndo.